Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos dar sequência às nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Hoje vamos voltar a DS9, tá? Vamos para o segundo episódio da primeira temporada, intitulado O Homem Só. O que a gente pode falar desse episódio, basicamente? É um episódio que tem uma história principal, tá? E tem várias sub-histórias. Quer dizer, ele tem meio que o objetivo ali de começar a mostrar como é que está sendo construída essa vida na estação espacial no pós-guerra, né? Então, por exemplo, a gente tem várias sub-histórias. A gente tem, por exemplo, lá o Bashir, né? Flertando com a Dax, né? A Dax não dando muita ideia para aquilo, né? A Dax ali, né? Se relacionando com o Sisko, né? Lembrando que o Sisko ele já se relacionava com um simbionte Dax, né? Que vivia no corpo do Curzon, que era um amigo dele, que era um senhor, que era um velho, né? Que ele tinha como um pai, né? E agora ele vai ter que ter essa nova amizade do Dax agora dentro do corpo da Jadzia, né? Que é uma mulher lindíssima, que é uma mulher muito elegante, né? E aí o episódio trabalha um pouco essa questão, como é que vai ser essa adaptação do Sisko a essa nova amizade aí no caso, né? A gente também tem outro núcleo, né? Outro subnúcleo, que a gente pode chamar assim, né? Do filho do Sisko, que é o Jake, né? Que é um adolescente que está ali naquela estação, que não tem muita coisa para ele fazer. Aí ele conhece o Nog, né? Que é o filho do Ron, né? Que é o sobrinho do Quark, né? E eles começam a fazer uma amizade, eles começam a fazer besteira, começam a fazer travessuras, né? E isso acaba servindo, né, de ponte para uma outra pequena história do episódio, né, que é a história da Keiko, que é a esposa do chefe O'Brien, que é uma botânica, que não está muito querendo viver ali naquela estação, porque ela não se sente útil ali. O que uma botânica vai fazer dentro de uma estação espacial, né? E quando a Keiko vê todo esse problema que aconteceu com o Jake Sisko e com o Nog, né, ela tem a ideia de abrir uma escola que é, inclusive, uma ideia muito bem aceita pelo Sisko, né? Ela até mostra isso no desfecho do episódio, né? A escola da Keiko começando a funcionar. Ela tinha uma série de dúvidas se essa escola ia funcionar ou não, porque os pais não estavam muito interessados, né, em mandar os filhos para a escola que ela estava montando, no caso, né? Mas no final das contas a escola começa a funcionar ali com um grupinho de alunos, mas começa a funcionar, o que desperta um sorriso enorme do Sisko, no caso, né? E é muito interessante você ver, né, que isso é o espírito de Jornada nas Estrelas, né? Uma série, um episódio de série que termina, né, mostrando a abertura de uma escola, né, como algo muito positivo, está bem dentro desse espírito utópico de Jornada nas Estrelas, né? Que é isso que os caras que escrevem, por exemplo, um Picard hoje, que escrevem Discovery, não conhecem, né? Que é uma série, Jornada nas Estrelas é uma série que ela consegue emocionar, né? Emocionar as pessoas, né, com a abertura de uma escola no final do episódio, né? Isso daí não é uma coisa que você vê todo dia, não é uma coisa que acontece em qualquer lugar, né? Por isso que Jornada nas Estrelas é uma série tão específica, uma série tão legal nesse sentido, né? De mostrar o melhor do ser humano aí, né? De você botar, valorizar a educação no final do episódio, né? Então, quer dizer, essa subhistória já valeu pelo episódio, né? A gente tem também outros núcleos aí no caso, né? O núcleo principal vai ser justamente o núcleo, né, do Odo, né, que vai ajudar a trabalhar o personagem do Odo. O que vai acontecer? Aparece um bajoriano chamado Ibudan dentro da estação, que tinha um passado meio complicado, né? O Odo já sabia que ele era um cara que não valia nada, que ele era um cara que se dizia ser um justiceiro, lutar pela liberdade, coisa e tal, mas ele era um cara que não tinha um certo caráter virtuoso, né? O Odo já sabia disso, né? E ele inclusive matou um cardassiano, né? Ele estava preso porque ele havia matado um cardassiano, mas depois que a guerra acabou, né, com os bajorianos fazendo um governo provisório, né? Obviamente os bajorianos vão libertar ele, né? E ele vai andar livre, leve e solto. E o Odo vai ficar muito revoltado com isso, ele vai entrar até em atritos com o Sisko por causa disso, né? Porque o Sisko ele tem que se fazer valer as leis, no caso, né? E o Odo não está querendo muito isso. E o que vai acontecer?
o Ibudan vai acabar sendo assassinado. Ele vai ser assassinado, no caso, né? E o Odo vai acabar sendo o principal suspeito. O que acontece? O Ibudan, para incriminar o Odo, fez vamos dizer assim, uma cópia em DNA dele, né? Fez um clone dele, e ele mesmo matou o clone dele para poder incriminar o Odo, colocar as circunstâncias do crime de forma que incriminassem o Odo. Então isso vai fazer com que o Odo sofra uma perseguição dos bajorianos da estação, né? Eles vão inclusive encurralar o Odo dentro do escritório dele, vão querer linchar o Odo, né? E aí o Sisko só vai demover os bajorianos dessa ideia quando o Sisko chega lá no meio da multidão e começa a dar tiro de phaser pro alto, né? Quer dizer, aí você vê, né, que Deep Space Nine está ali, né, mostrando o seu caráter, bastante, como podemos dizer, né, distópico aí no caso, né. Se teve a parte utópica da educação, da escola da Keiko funcionando no final do episódio, né, a gente assim não pode se esquecer que Deep Space Nine já está indo, né, para esse caminho mais distópico, né, e está numa zona de conflito, numa zona de guerra, né, onde o que vai acontecer? Além do Odo ser o principal suspeito do crime e os bajorianos quererem fazer justiça com as próprias mãos, né, a gente vai ter ainda a questão de que o Odo é o único da espécie dele que é uma espécie transmorfa, né, e aí vai haver todo um preconceito também contra a coisa da espécie transmorfa aí no caso, né. Então, quer dizer, a gente vai ver, né, que o Bashir, né, vai ser o grande mérito aí da série vai ser dado ao Bashir, né, que é o Bashir que vai descobrir toda essa questão do uso do DNA, coisa e tal, que até na época, né, em que a série estava sendo feita, essas questões de discussões de DNA e clonagem estavam sendo muito faladas na época, né, então a gente vê, né, que vai ser o Bashir que vai, né, descobrir os planos do Ibudan, no caso, né, e ele vai deixar de ser só aquele cara meio novinho ali, meio bobinho, né, que já falou umas besteiras no episódio piloto e que agora está flertando com a Dax, né, que é muito mais madura do que ele, né, e aí ele vai, né, ser o cara que vai elucidar o crime. Quer dizer, você tira um pouco aquela carga negativa de ser um personagem meio molecote, um personagem meio inconsequente, né, e aí você vai ver como ele profissionalmente vai ser importante ali para a estação, né? Então é um episódio legal porque mostra essas questões de construção de personagens, né? Mostra essas questões de você desenvolver várias histórias paralelas, né? Se a narrativa no primeiro momento ela pode parecer mais fragmentada, né? Num segundo momento ela é interessante porque algumas dessas histórias elas conseguiram se amarrar bem, né? E algumas questões foram levantadas aí. E principalmente, né, a Jornada nas Estrelas sempre tem que levantar uma questão reflexiva, né? E aí você foi levantada a questão justamente do respeito às diferenças, do preconceito, né? De como essa coisa, né, como essa perseguição, como esse preconceito, ele pode ser muito estimulado por uma situação de experiência de zona de guerra, por exemplo, né? E aí é muito difícil você retornar a um convívio mais pacífico, a um convívio mais tolerante num imediato pós-guerra, né? Então é interessante ver como isso foi trabalhado, né, ao longo desse episódio. É um episódio que vale muito a pena a gente assistir, tá? Então é isso aí, gente, essa é a minha impressão de hoje, tá? Fico por aqui, desejando sempre vida longa e próspera, tá? Lembrando sempre que esse texto também vai para a Batata Espacial, tá? O texto da análise desse episódio também vai para a Batata Espacial. E não deixem, né, de compartilhar, comentar, curtir o Diário do Capitão nas redes sociais, se inscrever no canal, conversar com a gente nos comentários, tá? Que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.